A gente começou o ano com muitas notícias pela internet, pela televisão, pela vida, TikTok. Não sei aonde você está ou como você se alimenta com essa inutilidade toda, mas a gente sempre se alimenta de muitas coisas no começo do ano e ao longo do ano. E uma das coisas que talvez ganhou um grande destaque para a gente, ou nas mídias, foi aquela senhora chamada Dona Maria, não sei se é um nome fictício, possivelmente é, de 54 anos, que na véspera de Natal estava no aeroporto de Erechim. Ela é de São Valentim, se eu não estou enganado, uma cidade que tem quase 3.002 habitantes, 3.002 habitantes, aí tipo Pedrinhas da minha cidade. E aí essa senhora, possivelmente com esse nome fictício, porque talvez teria ficado com vergonha, estava no aeroporto de Erechim esperando Brad Pitt. Normal. Não sou do tipo de pessoa que tira sarro dela, porque sei o que meu pai e minha mãe seriam capazes de fazer com algo mais ou menos assim. Mas o que chamou muita atenção dessa situação é que virou uma coisa muito cômica, né? Como que uma senhora de São Valentim, de um relacionamento que estava durando 2 meses com o Brad Pitt, e assim, cara, ele tá velho, mas assim, o bicho é bonito ainda, cara. E eu não vi essa senhora, é um negócio até meio velado na internet, quando você procura saber mais profundamente, que eu já ia procurar o Instagram dela para seguir ela, né? Eu sou esse tipo de gente. E aí, de repente, ela está lá esperando e não chega, e não chega. E pelo relato que eu tentei achar o menos tendencioso possível, diz que estava ela esperando com um filho de 12 anos no carro, lá na frente do aeroporto, até que ela chamou a polícia e falou assim, cara, deu ruim, Brad Pitt não veio. E aí o pessoal falou, não, mas como? E aí tentaram investigar, e aí fala, cara, você tratava de um golpe e tal, coisa que eu imagino que se você é fã de cultura inútil, você conheceu essa história nesse comecinho de ano, para começar bem o seu 2026. O desenrolar da história é muito interessante, não primeiro assim por essa autoestima que ela tem dela mesma, que é maravilhoso, tipo, o Brad Pitt gosta de mim, maravilhoso, mas no sentido de que, pelo que está sendo investigado, ela diz que não deu dinheiro nenhum, nada, porque se você for lembrar, no ano passado, uma francesa foi enganada de que também estava num relacionamento com o Brad Pitt, porque todo mundo usa a imagem dele, e ela perdeu quase 1 milhão de euros, assim, então foi um negócio sinistro. Essa, como era de Erechim, ele não pediu nada, né? Porque brasileiro sabe como é. É mais fácil pedir e ainda tomar um calote lá. Mas o que foi curioso é que, pelo que se deu a entender até esse momento da história, era o filho de 12 anos que estava se passando pelo Brad Pitt. O que é muito curioso é que quando você pensa num negócio desse, você fala assim, cara, que coisa trouxa. Mas eu consigo imaginar claramente o Miguel fazendo isso com a mãe. Eu consigo imaginar, eu consigo já visualizar até quem ele usaria. Algum coreano, alguma coisa assim. E aí essa senhora deu uma entrevista. E nessa entrevista ela disse uma coisa muito interessante. Porque ela disse assim, cara, uma coisa é você receber uma mensagem. Eu estou adaptando para a minha versão para vocês, tá? Uma coisa é você receber um WhatsApp dizendo, eu sou o Brad Pitt, eu quero me casar com você, então me espera aí no aeroporto. Outra coisa é você ligar de vídeo e você está vendo a pessoa e a pessoa está falando com você. Eu tentei saber se ela está falando em inglês ou se o Brad Pitt está falando em português, com voz de criança, mas deixa quieto essa parte. Mas o que foi interessante foi essa ideia de que ela conversou por vídeo. Falei, cara, é impossível você conversar com alguém por vídeo e falar, não é essa pessoa. E foi aí que eu falei assim, meu Deus, o nosso mundo está muito louco. Primeiro porque agora também no TikTok está aparecendo um monte de imagem cortada do cara falando aqui, usando o rosto do Trump. E dizendo, olha, tomem cuidado na política, porque pode ser que você vai usar, a IA está aí para dominar a parada, e assim pode ser que você seja enganado. E muita coisa vai acontecer e surgir de uma maneira muito assustadora, de que você já não sabe o que é verdade e o que é mentira. E eu já estou assim na internet. Já cheguei naquela fase que eu não sei se aquele vídeo que eu estou vendo é verdade
ou se é mentira. Mas ir para o lado do Brad Pitt é algo muito distante de nós. Porque o lado que eu quero ir com você nessa noite é que talvez a gente comece a usar alguns filtros que quase ninguém aparece como realmente é hoje. A gente é uma vida real aqui, aquela que a gente se vê, e ou você usa maquiagem ou as pessoas veem como você é, ou você arruma o cabelo ou as pessoas veem como você é. Mas na nossa vida virtual, vou assim dizer, geralmente a gente não aparece como a gente é. Se a gente tira uma foto e vai postar algo, a gente arruma a luz. Se a luz não está tão legal, ou no meio de tudo isso, que não é o meu ponto forte, a gente coloca um filtro. Sem contar que hoje os nossos textos já não são mais tão reais. Porque a gente escreve algo e diz, chat, melhore. Isso é comum. Então os nossos textos são melhorados, a nossa imagem é melhorada, os sentimentos são polidos, os conflitos são suavizados, palavras difíceis são substituídas por versões mais aceitáveis, e não é mentira. É só uma versão melhorada da nossa realidade. E o problema é que com o tempo talvez a gente comece a ter uma vida tão filtrada que a vida filtrada pareça ser mais real do que a vida real. E aquilo que era só um recurso de melhorar um pouquinho, uma parte de mim, uma coisa assim que me incomoda, passa a ser uma forma de existir. Porque a gente quer esconder algo que nos incomoda, ou algo que talvez a gente se sinta diminuído, ou um defeito, ou algo que pareça ser que não apresente muito bem aquilo que eu gostaria de apresentar. Então, às vezes, a gente entra por esse caminho que a nossa versão editada, ela começa a sair para o lado de fora. E a gente começa a viver uma vida editada. Eu não estou só me reduzindo ao filtro do Instagram, do TikTok. Eu estou falando num sentido geral da gente começar a entrar por um caminho de que tanta coisa de oportunidade vai surgindo, de melhorar a tua imagem, que você às vezes começa a ter medo de não ser aceito, e aí você não pensa, mas é isso que eu penso. Você começa a viver uma vida do, será que isso soa bem o suficiente? E o grande problema é que os filtros, eles não mudam quem somos. Mas eles apenas suavizam ou melhoram aquilo que nos incomodam. Os filtros, eles não curam, eles disfarçam. E quanto mais filtros a gente vai usando, às vezes é mais difícil da gente se reconhecer sem eles. Eu gosto de um vídeo que também, há algum tempo atrás, apareceu para mim. Eu acho que era um oriental, para não chutar errado. Que ele estava comendo um lamen com um filtro. Alguém viu esse vídeo? E aí ele está comendo assim, ele, cara, mó bonitinho. Aí o filtro sai. O rosto do menino faz assim, ó. E aí ele olha assim, ele entra em desespero, ele começa a fazer aquele gesto, sei lá como é que é o gesto, para o filtro voltar e o filtro não volta. Cara, ele foi de 100 a 0, assim, não que ele era feio, mas ele era estranho. Mas tudo bem ser estranho, tá? Para ninguém cancelar essa mensagem. Mas foi desesperador para ele. E ele fazia o gesto e o filtro não voltava. E o grande problema disso tudo é que algo que às vezes parece distante começa a entrar na igreja. A gente começa a usar filtros aqui. A nossa fé começa a se tornar uma fé filtrada. O nosso cristianismo começa a ser um cristianismo editado. E o grande problema do filtro é que ele mascara uma verdade. E o grande problema disso é que às vezes por fora é belo, mas por dentro não existe vida. Por fora tudo é maravilhoso, tudo é iluminado, mas por dentro você talvez olhe e diga, que vida editada, que filtro terrível que a gente vive. Que realidade angustiante de que se a gente pudesse talvez usar os filtros que nos embelezam no dia a dia, seria muito mais fácil. É aí onde, por um outro lado, entram as clínicas de estética, porque aquilo ali que você começa a se formar nos filtros, você fala, não, mas eu quero isso na verdade. Então você começa a se modificar, fisicamente, literalmente falando.
E é por isso que Paulo escreve aos Efésios, não porque eles usavam filtros naquele tempo, mas eles tinham os seus filtros. E Paulo escreve para uma igreja real, numa cidade cheia de ilusões, aonde ele lembra uma simples vertente e realidade que eu quero te lembrar hoje. O evangelho não veio para nos ajudar a parecer melhores. O evangelho ele veio para nos fazer novos. Hoje, quando nós olharmos aqui esse simples texto de Efésios, o convite para mim e para você é muito simples. Uma igreja sem filtros é uma igreja honesta diante de Deus, sincera diante de si mesmo e verdadeira diante das pessoas. 3 coisas básicas que a gente vai caminhar e tentar construir no meio de algo muito complexo que eu entrei nesse dia, nesse domingo. Mas para você entender uma coisa, se você está com a sua Bíblia aberta, sempre é importante lembrar e reforçar isso. A cidade de Éfeso era uma cidade muito importante de ser pensada, tá? Para talvez você se localizar e perceber os links que tem lá e que tem hoje. Primeiro porque essa igreja ela estava inserida nesse ambiente que era muito notório. Assim. Primeiro porque aqui em Éfeso era um centro comercial por ser portuário. Então, esse lugar era um ponto de encontro, por exemplo, entre o Oriente e o Ocidente. Então, só de você já imaginar uma região portuária, um lugar portuário, era uma rota de comércio, e o comércio sempre envolve novas ideias, novos produtos, novas maneiras de pensar a religião, a filosofia. Então, essa era uma cidade, assim, não era uma cidade simples qualquer, uma cidade de pensadores, era uma capital, assim, vamos usar esse exemplo, ali era onde era a base para todo o pensamento que fluía naquela região. Então, quando essa igreja ela nasce nesse lugar, é muito curioso, porque nesse lugar você tinha o templo de Diana. E o templo de Diana, ele representava muito essa ideia de você procurar por fertilidade, poder e proteção. Então, mais do que isso, você tinha também muitos escritos e muita produção escrita e praticada de mágicas e uns lances meio esotéricos, assim, no sentido de controle espiritual. Então, por exemplo, para você ter uma proteção contra o mal, existia um livro, para você ter sucesso é outro livro, saúde, poder, assim, sinceramente, quase nada diferente de hoje. Mas hoje a gente não fala mágica e esoterismo. Mas tem muita igreja que ensina isso. Tanto que quando Paulo chega nessa cidade, o apóstolo Paulo ele chega e pelo relato de Atos 19, que vai falar quando ele chega nesse lugar, nos dá a entender que ele ficou em média 2 anos e 3 meses ali nesse lugar, nessa região. E Paulo ele chega e ele diz, olha, vocês já receberam, porque ele encontra alguns discípulos de Jesus, e Paulo chega e diz, vocês já receberam o batismo do Espírito Santo? Ou já receberam o Espírito Santo? E aí essa igreja diz, não, a gente recebeu, na verdade, o batismo de João Batista para o arrependimento dos pecados. E aí o Paulo fala algo e, de repente, o Espírito Santo vem sobre essa igreja, sobre essa galera, e sela eles no sentido de que eles também pertenciam à igreja verdadeira e genuína. Tem um debate muito importante, porque você tem 3 descidas do Espírito Santo em Atos. Você tem lá em Atos 2... Aí você tem quando sumiu o nome do que o humano era. Ele era da guarda de Roma, também se converte, o Espírito Santo vem. E aqui em Éfeso, isso é muito importante, porque 3 vezes o Espírito Santo vem de uma maneira muito específica nesses 3 lugares. Isso é muito simbólico, mas é mais simples do que talvez possa se entender. É porque o Senhor queria dizer que não era só lá em Jerusalém que o Espírito Santo desceria e atuava, mas ele também ia descer e atuar ali nas margens e a partir de Jerusalém. Então você tem ali Cesareia e agora em Éfeso. Isso é muito importante, mas é só um detalhe desnecessário para esse momento. É muita profecia, milagre, muita coisa acontece que geralmente não acontece em outros lugares aqui quando Paulo está. Tanto que o texto vai dizer que até os lenços e os aventais que Paulo usava estava curando gente. Não saia daqui dizendo, então, a gente vai começar a ungir o lenço. Não é essa a proposta. Isso é uma narrativa, não é um texto normativo. Isso aqui está só dizendo que num contexto onde as pessoas eram super místicas, era importante o Senhor usar um meio das pessoas se encontrarem com essa fé. Então, até os lenços aventais, as pessoas estavam sendo curadas
que Paulo tocava, orava e coisas assim. Teve uma galera que olhou e olhou para Paulo e essa autoridade tão profundamente genuína. Vê se você conhece essa história. Essa é uma das minhas favoritas da Bíblia. Tudo que dá muito estranho ou errado, eu acho massa. Os caras olham e foram expulsar tipo um espírito imundo, um demônio. Aí eles chegaram e disseram assim: pelo Jesus do apóstolo Paulo nós te expulsamos. E aí o demônio... Cara, isso aqui é maravilhoso. Não é maravilhoso, não. É estranho, mas é morbidamente maravilhoso. Aí o demônio fala assim: cara, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, mas quem que é você? E desceu a ripa. Cara, não sei como isso aconteceu, mas os caras apanharam e foi um negócio muito massa. Mas o que é importante, quando essas pessoas se converteram, eles pegaram todos os livros, a biblioteca que eles tinham, dessas coisas esotéricas e de magia, ou um lance meio assim, os livros de Harry Potter, entrou tudo junto, e queimaram na fogueira na praça pública. Porque eles disseram assim: cara, peraí, a gente entendeu uma coisa muito importante. O divino não pode ser manipulado. Isso é uma coisa muito importante para você guardar no seu coração. Uma religião, geralmente, que não é tão saudável, ela encontra um Deus que pode ser manipulado. Isso é estranho. Porque Deus não pode ser manipulado. Geralmente, os gentios que a gente vai dar uma olhada aqui são aqueles que tentam manipular o divino. Eu faço isso para receber isso. Isso é estranho. É um pensamento estranho dentro da nossa fé. Porque qualquer coisa que a gente faça é em agradecimento ao Senhor. E se Ele nos der, amém. Se Ele não nos der, amém também. Mas está tudo bem, não é o nosso foco. Só que daí a galera criava muitos ídolos de cerâmica e coisas assim, de Diana e de outros deuses daquela região. E aí a galera começou a não comprar mais. E aí pegaram o Paulo e tentaram arrebentar com o Paulo. Paulo foge desse lugar dizendo assim: cara, Deus abençoe vocês, eu tenho que ir embora porque senão eu vou morrer. Depois de algum tempo, o apóstolo Paulo escreve essa carta dizendo: olha, eu espero encontrar vocês muito bem. Eu fiquei 2 anos e pouco com vocês, não deu tempo de eu falar sobre tudo. Aliás, se eu morresse aí, depois de anos, não ia dar tempo. Mas eu escrevo essa carta na expectativa de que eu encontre vocês bem, firmes na fé. Por isso que Paulo começa o primeiro capítulo, teologia pura. De você ser guardado, de você ser selado. E aí do capítulo 1 ao 3 é como se Paulo estivesse falando enfaticamente: olha, vocês receberam uma riqueza, vocês têm uma herança, existe uma promessa. Ele sempre enfatiza, ele cria um chão, ele cria uma base. Para do capítulo 4 ao 6, ele começar a dizer: então, a partir de agora, ande com o Senhor, caminhe com Cristo, permaneça, fique nesse lado que é um lado saudável da fé. Então isso é muito legal, olhar para essa carta e perceber o quanto que ela pode ser interessante para nós hoje. E os estudiosos dizem que possivelmente Paulo também estava preso nesse lugar, ou estava preso em algum lugar, melhor falando, porque ele se refere àquele que está preso, algemado. E é interessante, porque o próprio Paulo, ele transcende o filtro da condição da beleza, escrevendo uma carta de uma prisão para uma igreja que ele ama. Então vamos lá, vamos entrar no nosso texto que a gente tem algumas coisinhas para considerar hoje. A primeira coisa que eu quero que você veja é o problema humano de uma vida ditada pela autonomia. Olha só, o verso 17 ao 24, mais especificamente no 17, quando ele diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor eu insisto, eu lhes digo, eu insisto, que não vivam mais como os gentios. Isso aqui é muito importante. Assim, pressupõe que ele já estava tratando de algo. Teologia pura, falando sobre a igreja. Vocês são um povo separado, um povo distinto, um povo que tem um dever de viver diferente. Assim, já que vocês fazem parte desse corpo, eu lhes digo, eu escrevo, eu imploro, pelo amor de Deus, não vivam mais como os gentios. Quando a gente às vezes olha, ou talvez a gente aprende a fazer uma dicotomia que às vezes não é tão legal, de você olhar a igreja e eles, a gente e os pecadores, a gente e o pessoal que vai para o inferno. Eu acho meio estranho pensar assim, tá? Mas assim, é um pensamento meu. Se você tem esse pensamento,
não sei se está tudo bem, mas deixa eu mostrar uma coisa um pouco mais além. Porque às vezes a gente é muito simplista em coisa que não pode ser simplista. Porque quando você diz, eu imploro, eu digo, eu insisto, não vivam mais como gentios, você não tem que pensar no termo gentil como se fosse meramente uma categoria moral abaixo de você. Não, gentil são os inferiores, são aqueles que não pertencem à igreja. Então, assim, gentil, eles são menores do que nós. Não é essa a ideia. O gentil aqui, e é o nosso caminho dessa noite, é gente apressada, é gente dispersa, é gente distraída. A ideia do gentil, nesse contexto, dentro do Éfeso, dentro da carta, dentro da igreja, é gente que é muito barulhenta do lado de fora, mas vazia do lado de dentro. Não é especificamente uma maldade explícita, mas é uma desatenção à realidade. É uma vida vivida sem silêncio, sem exame, sem presença. Em outras palavras, quando o apóstolo Paulo diz: eu insisto, não vivam mais como gentios, o que o apóstolo Paulo está dizendo é: não vivam mais como uma humanidade que está adoecida. Uma sociedade, uma humanidade, um ser humano, uma pessoa que está adoecida por dentro. Não são piores nem inferiores, são pessoas que estão desconectadas de si, dos outros e de Deus. Eu acho isso muito legal, porque a nossa ideia de igreja aqui, e que o Cacá está pontuando ainda mais lá no centro, é que a Calvary existe para conectar você consigo mesmo, de encontrar essa salvação em Cristo, com os outros e com Deus. Porque esse é o tripé dessa condição adoecida. Quando você está adoecido, você não está... Me entenda bem, tá? Não é papo de coach. Você não está conectado com você mesmo. Você só está tocando, você só está sobrevivendo, mas você não está vivendo. Você não está percebendo, você não está ligado, você está apressado, você está criando, você está correndo, mas você não está onde você está. E você também não tem conexão com aqueles que estão ao teu redor, porque você não tem tempo. Com Deus, então, nem se fala, porque você talvez até acredite de uma maneira meio funcional, mas não no sentido experimental. Então, o apóstolo Paulo, quando ele se refere a gentios, aqui, ele está dizendo: não vivam como gente adoecida. E quais são as marcas de pessoas adoecidas? Ele vai nos dar 3 marcas e uma consequência. A primeira marca de uma pessoa adoecida é que ela tem uma finalidade perdida. Ela faz muitas coisas, mas ela não sabe por que ela faz o que faz. Veja que o texto diz que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Essa ideia de futilidade é aquela ideia de vaidade de Eclesiastes. É uma vida vazia, é sem finalidade, é incapaz de cumprir um propósito para o qual foi criado. E quando ele diz pensamento, é essa maneira como a pessoa interpreta a realidade. Então veja só, a primeira marca de uma pessoa adoecida é que ela é ativa, mas é desorientada. Ela é criativa, mas desconectada da verdade. Ela é produtiva, mas sem finalidade. Então, a ideia é de uma pessoa que ela vive, mas ela não sabe por que ela vive. E a crítica de Paulo é uma crítica porque ele diz, não é que a pessoa pensa pouco, mas ela pensa sem propósito, sem o divino, sem o sagrado, sem o Senhor da criação, criando para algo específico. Então ela é cheia de atividade, mas ela é vazia de sentido. Ela faz muito, mas ela não se encontra naquilo que ela faz. Porque ninguém se encontra naquilo que faz. A gente se encontra naquilo que somos. E fomos e somos criados à imagem e semelhança de Deus. E os nossos corações, pelo pecado que habita em nós, distorce essa imagem. E a gente vai correndo esse mundo inteiro tentando achar um significado que nós só encontramos quando encontramos o próprio Deus.
E isso é muito curioso, porque os filtros, eles embelezam o vazio. Mas eles não geram e nem criam vida. Eles manipulam e distorcem a verdade. E quantos de nós vamos vivendo nos filtros do aparentemente tá belo? E os nossos corações estão tão distantes de coisas tão profundas como essa. Então a futilidade escrita por Paulo é essa tentativa de parecer cheio quando se está vazio. Parecer cheio quando se está vazio. E quando eu falo sobre isso, talvez você está aqui nessa noite, perseverando em ser crente. E aí eu posso dar a mão a você e dizer que esse é um bom momento para você abrir o seu coração sobre isso. Existe uma diferença entre você estar perseverando em ser crente e essa gentilidade que Paulo coloca aqui. Toda vez que eu vou fazer a parte da música aqui na igreja, talvez você já tenha percebido, que eu sempre digo que a gente canta pela fé. Cantar pela fé não é você ser hipócrita. Cantar pela fé é quando você às vezes tem que cantar uma canção que você está distante daquela realidade. E eu acho isso muito importante, porque eu não quero aprofundar uma crise que talvez você está vivendo junto comigo nessa noite. A futilidade que Paulo está escrevendo é você tentar parecer cheio sem Deus. Eu tento parecer cheio sem Deus na minha vida. A perseverança, a fé, aquilo que eu quero que você entenda, é você perseverar, que você se reconhece vazio, mas continua permanecendo em Deus. Porque a diferença é que aqui a gente finge que não está vazio. Então a gente vai tentando preencher. No nosso caso, geralmente, a gente está vazio. E a gente reconhece que está vazio. Mas a gente continua dizendo, Senhor, nos encha, nos encha, nos encha. E às vezes a gente não tem vontade de fazer nada do que deveria ser feito. Isso é perseverar. É você continuar. Então Paulo não está fazendo uma crítica, isso não é uma crítica àqueles que estão aqui como eu perseverando. Que às vezes estão vazios, mas continuam aqui. É sobre aqueles que estão vazios e ainda não decidiram por dizer, Senhor, nos encha. Senhor, me preencha. Então essa é a primeira marca, uma finalidade perdida. A segunda marca de uma sociedade adoecida, de uma vida adoecida, como queira, é uma percepção comprometida. Olha o verso 18. E eles estão obscurecidos no entendimento. Obscurecido é você estar coberto de escuridão, privado da luz, incapaz de enxergar algo que está ali na tua frente. E o entendimento é essa ideia de você não conseguir refletir. É você olhar e dizer, eu me sinto num escuro. E a ideia não é uma ausência total de luz. Mas é como se você estivesse num guarda-chuva, num sol escaldante de Curitiba. E você tem até alguns reflexos que diz de luz? Pode ser. A luz está aqui fora, mas embaixo de você o guarda-chuva, o guarda-sol te protege de todo o raio de luz que pode vir sobre você. Essa é a ideia. E essa é uma condição que Paulo coloca nessas pessoas. Eles até raciocinam, mas por ter uma mente em trevas, eles argumentam e justificam com premissas distorcidas. Então eles não chegam em nenhum lugar. Porque a mente está em trevas. É como se o obscurecimento do entendimento acontecesse quando o coração decide antes. No meu coração eu decido não ter a luz do Senhor sobre a minha vida. E aí a minha mente ela vai criando bons argumentos para eu conseguir sobreviver com isso. Essa é a ideia. É a ideia de uma percepção comprometida, eles não percebem. E a terceira marca é uma existência fragilizada. Porque ele continua dizendo, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Separados da vida de Deus, ele está dizendo, estranhos a Deus, alienados de Deus. E o que é curioso é que não significa uma vida eterna no futuro, não é que eles vão para o inferno, é hoje. A qualidade de vida no presente está desconectada, alienada dessa vida com Deus. E eu não sei se você está percebendo, mas o que Paulo está dizendo aqui é a condição de todo ser humano.
Nós nascemos, somos criados por Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. O Senhor soprou sobre nós dizendo, haja fôlego de vida. Esse fôlego de vida é a própria presença do Senhor habitando em nós. Mas quando nós decidimos pecar, quando os nossos pais, Adão e Eva, pecaram lá no início, desobedecendo a Deus, romperam com Deus esse laço de relacionamento com o Senhor, com o mundo, com o próximo, consigo mesmo, e aí passam então a viver uma vida de desobediência a Deus. Então assim, não é nem o que você faz de errado, a tua essência é mal, você é mal por natureza. Isso é o que nós chamamos de ser pecador. Pecador não é, caí em pecado, não. Você é pecador. E aí quando o Senhor vem e morre numa cruz por nós, e aí de uma maneira muito simbólica, real e esplêndida, quando o Espírito Santo ele vem sobre a igreja, e aí o Lucas registra em Atos que é como se fosse um som alto de um vento, de um sopro, é o Espírito Santo entrando em nós, trazendo vida para a igreja. Então nós somos aqueles aonde o Senhor, de uma maneira alegórica, soprou novamente vida em nós. Então a partir de agora nós temos uma vida de um sopro secundário de Deus. Porque o primeiro lá atrás deu errado, porque nós não quisemos. E aqui o que Paulo está dizendo é que nós vivemos essa vida separada de Deus, porque nós escolhemos não andar com Deus, pela nossa natureza. E o grande problema dos gentios aqui é que eles ainda vivem nesse estado de ignorância. E essa ignorância, conforme vai passando o tempo, o coração vai ficando cada vez mais resistente, ao ponto de que agora eles estão anestesiados de uma vida com Deus. Ou em outras palavras, você já chamou alguém para ir na igreja, ou já falou sobre Deus, e a pessoa não tem nenhum tipo de relacionamento com Deus. E ela simplesmente falou, cara, não faz sentido nenhum essa coisa de andar com Deus e qualquer coisa assim. É essa condição. É essa condição de que você vai vivendo e você vai se anestesiando. É essa gentilidade. É gente que às vezes faz muito, mas está vazio. O puritano Joe Owen, ele tem uma frase muito marcante que ele diz assim, o pecado endurece o coração gradualmente, tornando a alma menos sensível à voz de Deus. Gradualmente o nosso pecado vai endurecendo o nosso coração. E qual é a consequência? Olha só o verso 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Eu gosto dessa palavra sensibilidade. Porque a sensibilidade aqui não é só de algo assim, caiu água na minha mão e eu não senti. A sensibilidade aqui, ela está relacionada à dor. É como se eles não fossem capazes de sentir dor. E isso é muito massa. Porque qualquer pessoa muito sincera e de uma maneira muito libertadora, a vida é dolorida. Viver dói. Tomar decisões erradas dói, entrar por alguns caminhos dói, entrar em algumas circunstâncias dói. Qualquer pessoa que não pense assim me assusta um pouco. Então dói viver, a vida é doída, o pecado ele carrega essa realidade de que se torna tudo muito doído, disfuncional, as coisas não funcionam como era para ser do início. E aqui o apóstolo Paulo diz que eles são incapazes de sentir dor, porque eles estão calejados, correndo, nunca chegando em lugar algum, mas eles continuam correndo, porque eles acham que é na correria que há significado. E eles se esquecem, ou nunca sabem, ou não conseguem entender porque estão obscurecidos. Que a fé não é sobre fazer algo, mas é sobre ser algo. Então o conflito interno deles já não incomoda. E quando Paulo diz que eles se entregaram, eles se renderam. Eles não foram empurrados, mas decisão por decisão eles foram se endurecendo. Decisão por decisão eles foram se rendendo. E agora eles perderam os limites que Paulo chama de depravação. Eles não se importam mais. Você pode falar o que for, pode mostrar o quão absurdo é a vida deles. Eles não se importam.
E vivem numa avidez, um desejo insaciável. Se tiver que passar em cima de você para chegar em algum lugar, eu vou passar. E aí eles vivem essa impureza. Eles organizam a vida sem levar Deus em conta. Isso aqui é uma lista. Na verdade, é o espiral do desespero que Paulo coloca. Separação da vida de Deus, endurecimento do coração, perda de sensibilidade, entrega voluntário, pecado como prática habitual e uma vida que nunca se satisfaz. Conhece gente que a vida nunca se satisfaz? E às vezes a gente vai vivendo essa vida que nunca se satisfaz. Estar nesse lugar não garante que a gente entendeu tudo isso. E o que é fantástico é que Paulo, na verdade, está dizendo que o pecado ele não começa com excesso. O pecado muitas vezes começa com indiferença. A gente às vezes cria uma cultura de dizer, o contrário de amor é ódio. Biblicamente falando, não. O contrário de amor é indiferença. Porque tudo aqui está girando em torno da indiferença. Então veja que o maior perigo espiritual de uma igreja, de nós mesmos, não é um pecado escandaloso, uma coisa que a gente fala, meu Deus, que vergonha. Mas é aquela indiferença silenciosa, quando a gente vai guardando no nosso coração. Gente, pelo amor de Deus, não vamos entrar o ano assim, com essa indiferença silenciosa. Porque o coração, ele não vai romper com Deus de uma vez. Alguns, aparentemente, sim. Mas o Paulo está dizendo que com essa indiferença no nosso coração, a gente vai aprendendo a viver sem Ele. A gente vai se acostumando a uma vida sem Ele. E aí eu estava lendo um camarada que lá em 56 da nossa era escreveu, 1956 melhor falando, ele diz que a vida social ela funciona como um teatro. Existe o palco, existe a plateia e existe os personagens. E em 56 o cara já pensou num negócio assim. E ele diz algo mais ou menos assim, as pessoas elas não se mostram como são, mas como acham que precisam ser vistas. Então a grande questão é que o indivíduo ele controla a impressão que os outros formam dele. E o filtro é esse recurso de gerenciamento dessa impressão que as pessoas vão ter de nós. Ele não cria identidade, mas ele protege a nossa aceitação. O medo não é ser falso, é ser rejeitado. E o problema não é manipular. É a gente chegar num estágio da nossa vida que a gente já não sabe mais quem somos fora desse palco. Fora dos filtros, fora das redes. E quando a vida é filtrada demais, o coração vai perdendo a capacidade de sentir o que é real. E o grande problema é que os nossos filtros vão tornando a ausência de Deus algo suportável. E aí os filtros não são mais máscaras sociais. Na verdade, os filtros se tornam estratégias do nosso coração para conseguir encontrar vida fora de Cristo. Deixa eu repetir isso para você. Os filtros não são apenas máscaras sociais. São estratégias do coração para conseguir vida fora de Cristo. E vida fora de Cristo não dá, não acontece. Então Efésios 4 não é um manual de comportamento cristão, mas é um convite à desilusão. A perder as ilusões que nos mantêm funcionando, às vezes belos por fora, mas podre por dentro. Esse é o convite dessa noite. Aprenda a criar uma desilusão. Se aprenda a desiludir com você mesmo. Não é à toa que eu comecei esse texto, essa celebração, dizendo: como é bom as nossas transgressões serem apagadas. Como é bom a gente se encontrar com a gente mesmo e a gente deixar essa ilusão dos filtros de parece que somos bons, que fazemos o suficiente, porque na verdade o cristianismo ele caminha ao contrário. E o contrário é o que Paulo vai dizer. A revolução do evangelho é que o verso 20 mostra dizendo assim: todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. E como é bom ouvir um todavia, né? Porque a gente está tomando pancada, você fala: meu Deus, eu sou gentil.
eu estou no lugar errado, eu tinha que estar agora no pagode. Não, estou brincando, nada contra pagode. Mas a gente fala assim, meu Deus, tá funilando, Deus. Para onde eu vou? Será que eu faço? Me jogo no trem que passou? Não, Deus o livre. Todavia, portanto, no entanto, contudo, doravante, segundo Hernandes Dias Lopes, ele usaria essa palavra, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Porque tudo isso está descrevendo uma vida antiga. Mas vocês não são mais assim. Eu acho muito maravilhoso o Agostinho, não o Carrara, mas o Santo Agostinho, que os católicos usam e a gente usa, porque todo mundo diz que pertence a Santo Agostinho, que ele tem uma frase que ele diz assim, quando ele se converte. E é muito interessante a história da conversão dele. Depois você procura, pergunta para o chat depois, tá? Pergunta para o chat a história de conversão de Santo Agostinho. E ele diz assim, de repente, como se uma luz de plena certeza tivesse sido derramada em meu coração. Todas as trevas da dúvida se dissiparam. Eu gosto porque faz todo sentido. Num momento exato, de repente, uma luz chega no meu ser, derrama em mim, no meu coração, e todas as trevas da dúvida, daquilo que talvez eu não estava enxergando, somem. Eu acho massa, porque ele não diz, eu passei a pensar diferente, mas eu passei a existir diferente. Não, agora eu ainda, não, a minha vida é diferente. E essa expressão que Paulo usa, todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, você tem que tirar esse de. Não que eu estou querendo corrigir a Bíblia, tá? Mas a ideia é assim, todavia, não foi assim que vocês aprenderam Cristo. Vocês aprenderam Cristo, vocês aprenderam uma pessoa. E essa ideia de aprender um Cristo é uma ruptura radical. E isso é muito necessário da gente ser lembrado. Porque o Evangelho, ele não ajusta o velho homem, ele o encerra. O velho homem não é algo mais assim do tipo, vamos só colocar um filtro aqui para melhorar. Não, o Senhor não trabalha com filtros. Ele trabalha com novidade de vida. E se você está aí e ouve disso e tem vontade de falar assim, amém, mas não falou amém porque você sabe que o velho homem insiste em continuar com você, é muito importante dizer para nós não sermos legalistas e nem colocarmos uma régua lá na altura que não vai chegar, que o mesmo Paulo que escreve aos Efésios, escreve aos Romanos. E quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, e ele está falando sobre, do 1 ao 4 do capítulo é assim, o pecado desgraçou o mundo e você também, beleza. Aí do 5 ao 6, ele fala sobre a justificação pela fé. E aí do 6, na metade até o 7, ele fala assim, mas o Espírito Santo vem e nos fez novo. E aí você fala, amém. Aí de repente Paulo diz, mas miserável homem que sou. Você fala, não, como assim? Um homem da sua estatura não pode dizer que as coisas não estão funcionando bem. Ele diz, não estão. Miserável homem que sou. Porque o que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Paulo, mas você falou que o Espírito Santo... Não, deixa eu continuar. Miserável homem que sou. Eu não consigo fazer o que eu quero. Eu só consigo fazer o que eu não quero. O que eu não quero fazer, eu faço. O que eu quero fazer, eu não faço. Miserável homem que sou. Quem me livrará desse corpo, dessa morte? Ou desse corpo de morte? E a ideia... é que o Paulo escreve dizendo assim, aqui é o Rodrigo. É o Rodrigo que, apesar de não parecer, ele é um novo homem que está sendo construído. Só que atrás do Rodrigo, literalmente das costas do Rodrigo, tem o velho Rodrigo. E por mais que eu vou caminhando e trilhando essa vida e tomando decisões e interagindo, eu vou fazendo um monte de bobagem. Porque às vezes o velho Rodrigo que está morto atrás de mim, vira as costas e toma a voz do Rodrigo novo. Então quando Paulo diz, quem me livrará desse corpo de morte? Ele está recarregando o velho Paulo, que no caso dele era Saulo, nas costas dizendo, está pesando. Eu conheço o Senhor, eu estou buscando viver, mas o velho homem está aqui pesado. E ele diz, quem pode me livrar? E ele não responde quem pode livrar. Porque na verdade só vai livrar quando nós nos encontrarmos na eternidade. Só vamos ser livres dos velhos eus quando a gente se encontrar na eternidade. Então por isso que você
vai dizer assim: amém, o velho homem morreu, mas ainda não. Ele já morreu, ele já está crucificado em Cristo, já sou um novo homem, mas ainda não. Porque às vezes eu viro as costas e o velho Rodrigo vai falar bobagem, vai fazer bobagem, vai passar vergonha e vai dizer: esse é pastor mesmo? É. Porque ele gosta sempre de virar as costas, para que o velho homem tome conta das rédeas do que ele fala, como pensa, como toma decisões. Então perceba que quando ele diz: vocês aprenderam de Cristo, o cristianismo não é você aprender ideias, mensagens, embora isso tudo é necessário, tá? A gente está fazendo uma apostila para isso. Mas é você ser moldado por uma pessoa viva. E não é uma moldura ou um método externo para dentro. Porque aprenderam Cristo é alguém habitando em você. Então é moldado internamente, é nos refazendo de dentro para fora. Porque no final das contas, como diria um famoso grupo, que eu não vou citar o nome porque o pessoal vai tirar sal, não é o corpo que precisa de cirurgia, é a alma. Não é a imagem, é o coração. É quem somos de dentro que tem que ser mudado. Porque a cultura, ela quer retocar a nossa imagem. A cultura está preocupada com a imagem. O evangelho, ele cura a nossa alma. Ele cura quem somos. E o verso 21, porque de fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Vocês ouviram, foram ensinados e aprenderam. Isso daqui é tão fantástico porque não é um curso intensivo, mas é um negócio muito que vai acontecendo assim, calmamente. Isso é um contraste bom. Porque os gentios, eles correm. Os cristãos, de uma maneira tranquila, eles vão sendo formados nessa novidade de vida. E o que é interessante aqui é que não é apenas um contraste moral. Não é assim, eu deixo de pecar. Não, e isso faz parte. Mas o que Paulo está dizendo é que existe uma mudança de identidade. Então isso é muito importante. Deixa eu te desiludir, mas te trazer uma boa nova. As pessoas não mudam porque prometem mudar, tá? Pelo menos mudanças significativas, elas não acontecem porque você simplesmente decidiu mudar. Mas geralmente as pessoas mudam porque algo mais belo capturou o coração delas. Isso é muito importante. Quando essa igreja, essas pessoas se converteram, lembra que elas fizeram? Fizeram uma fogueira na praça principal e queimaram todos os livros. O que elas estão fazendo ali é queimando toda a falsa segurança que elas tinham. E que a religiosidade ensinava para elas. Cara, elas acreditavam, você sabe como é difícil alguém mudar de religião. Mas elas disseram assim, não, Cristo é mais sublime do que os nossos livros. Jogue tudo na fogueira. Porque os filtros, eles realmente só vão cair quando o nosso coração encontra um descanso real em Cristo. E algo também que é muito importante de dizer nessa reta final, é que a santidade que a gente às vezes é chamado a viver, porque esse é um pano de fundo desse texto, a gente às vezes pensa que santidade é você ser assim, melhor do que o mundo. Tipo assim, eu me lembro, quando a gente é adolescente, a gente é muito trouxa. Pior que os adolescentes estão aqui. Mas eles não são trouxas, eles são mais maduros do que eu, naquela época. E hoje também pode ser. A minha meta de santidade era ser melhor do que as pessoas que estavam ali na igreja. Então, quanto amigo mais ruim eu tinha, melhor. Que eu falei, pô, o mano lá engravidou, cara, batizou comigo e engravidou a menina. Que não é casado, nem namorava. Sou melhor que ele, amém, Jesus. Graças te dou, porque eu não sou igual a eles. É mais ou menos assim. A santidade, ela não é uma comparação com o mundo. A santidade, ela é um convite para você ser fiel a essa nova identidade que Cristo está produzindo em você. Porque é a gente que faz essa brecha para tentar diminuir a nossa culpa. Não, mas tem um monte de gente que é pior que eu. Não se compare com ele, se compare com Cristo. Não, ele lascou.
chegamos num bom lugar. É para você se lascar mesmo. Então os filtros, eles nos ensinam a parecer. Cristo está nos ensinando a ser. Por isso que ele diz assim no verso 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Tirar as roupas do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. A serem renovados no modo de pensar. E a revestir-se do novo homem. Eu acho isso aqui maravilhoso. Você tira algo e coloca algo. Isso aqui, cara, terapia, em grupo. Se você entender isso daqui, você entendeu, metade das suas dúvidas de vida vão cair. Porque você fala, Rodrigo, eu quero parar de fazer isso, que isso tem sido prejudicial. Tá, legal. O que você vai colocar no lugar de bom? Não sei. Cara, então já começou errado. Você tira algo ruim e coloca algo bom. Você nunca tira e deixa vazio. E ele diz, então você foi renovado na maneira de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Olha a imagem do Éden. Criado a imagem e semelhança. A conversão é uma recriação. É Deus refazendo aquilo que lá no começo foi feito de uma maneira bela, mas que o homem rompeu. Em justiça e santidades provenientes da verdade. Tem uma coisa muito importante, eu estou no fim. O verso 23, que ele fala ser renovado no espírito da mente, é o foco central. Isso é muito importante, porque biblicamente falando, todo comportamento ele parte de uma ideia ou da maneira como você pensa a vida. A mente tem uma ênfase na Bíblia. Então, assim, serem renovados na maneira de pensar, sempre tem essa ênfase, porque você pensa algo, você vive por aquilo que pensa. Então, quando você tem a sua mente renovada, as roupas daquele velho homem do armário, você joga tudo fora. E passa a viver com as roupas do novo homem. Por isso que ele diz, o desejo enganoso, essa expressão é linda. Porque assim, despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Ou seja, o velho homem, ele sempre vai tentar te enganar, oferecendo uma promessa de felicidade editada. Você só precisa melhorar, manipular, ajustar a luz, o filtro. E ele diz, não. O velho homem aqui é o personagem que nós criamos. Não voltem para isso. Não voltem para o velho homem, para quem vocês eram. Não é apenas um comportamento errado. É vocês tentando voltar à identidade que vocês não são. É vocês deixando com que as costas, o velho homem de vocês, conduza a vida de vocês. Então, deixa eu ser muito mais prático ainda, pelo menos tentar. A conversão de uma pessoa não é você virar alguém ideal. É você parar de mentir sobre quem você é. A conversão é você parar de mentir sobre quem você é, porque você se reconhece um pecador e você fala, Deus, que livramento, que liberdade, poder ser quem eu sou. Mas não no sentido de você viver do jeito que você quer. Mas é você ter um Deus que aceita você como você é, mas jamais vai permitir que você continue sendo o que você pode ser. Mas Ele faz com que você seja aquilo que Ele quer que você seja. Por isso que queimar os livros em Éfeso é um desapego identitário. Eles estão dizendo que o nosso velho eu morra nessa fogueira. E aqui daria uma boa brecha para a gente fazer a campanha da fogueira. Porque eu vi hoje que uma igreja pegou balões e diz, vamos estourar o cativeiro. E aí todo mundo colocou um papelzinho dentro do balão sobre aquilo que queria não ser mais escravo. Vício, desemprego, coisa assim, tal. Aí, não vamos ser, tal. Aí todo mundo estourou o balão e aí profeticamente vai dar certo. Tomara que dê. É um meio estranho? Sim. Muito estranho? Sim. Mas eu fico até aqui. Então, eles estão dizendo assim, a gente está abrindo mão daquilo que dizia quem nós éramos. Porque os livros sagrados que manipulavam o divino dizia quem nós éramos. Então, agora em Cristo, a gente está tentando desaprender essa mentira que foi dita sobre nós. E que nós passamos a viver e a vivenciar. E a existir sobre esses filtros que nós fomos criando. Que a cultura foi impondo sobre nós,
para sermos aceitos ou qualquer outra coisa. E aí o Evangelho, ele não oferece um filtro melhor. O Evangelho, ele remove a nossa necessidade de edição. Você não precisa ser melhor. Porque, na verdade, Deus trabalha melhor em vidas que não são editadas. E Cristo não nos está nos ensinando a parecer melhores, mas nos chamando a ser novos. E esse filtro, tão banal, ele é abduzido por aquilo que Paulo chama de justiça e verdade. A nossa vida a partir de agora é uma vida justa. Justiça e verdade não. Justiça e santidade. A gente vai buscando aquilo que é genuíno, aquilo que é verdadeiro. De uma maneira que agora a nossa maneira de olhar é diferente. Porque nós estamos do lado do Senhor. E aí eu ia entrar em todas as outras coisas aqui, mas eu não vou entrar porque não precisa. Na verdade, tem 5 sermões aqui nessa parte que eu ia entrar, então um dia a gente volta. Que é da mentira, de trabalhar, não sei o que lá, mas está tudo bem. O que eu quero convidar você nessa noite é para você perceber que isso aqui é um convite para você se reencontrar nessa cultura dos filtros. Efésios capítulo 4, 37 a 32... é um convite para você se encontrar naquilo que foi sendo criado, de que você foi filtrando, editando, e talvez você precisa perceber para recomeçar. E talvez a sua versão editada se tornou hoje quem você é. Talvez hoje você olhe para você e você é fruto de muitos filtros e muitas edições que talvez você olhe e diz, cara, eu não acho que eu sou o que eu sou. Ou pelo menos o que eu deveria ser. E eu vou dizer uma coisa muito importante para você. É profundamente cansativo você viver editando a própria vida. Porque você vai correr, e é o coração que precisa ser cuidado. E às vezes a gente vai entrando nesses filtros, e esses filtros vão dando uma versão menor de nós mesmos. Menor da vida que o Senhor promete para nós. Por isso que eu queria convidar você para perceber que hoje você não precisa de um filtro melhor. Você precisa de uma redenção diária. Deus não cura personagens. Deus cura pessoas. A cruz, ela não está nos humilhando para nos destruir. Mas ela está nos desnudando para nos refazer. Então veja só esse contraste. O filtro, ele esconde o velho homem. O Evangelho nos convida a despir o velho homem. Os filtros ajustam a imagem. O Evangelho renova a nossa mente. Os filtros criam uma versão artificial. O Evangelho nos reveste com uma nova identidade verdadeira. Por isso que o Evangelho, ele não pede que você esconda a sua bagunça, mas que traga a luz da graça. O Evangelho é o anúncio de que Deus nos ama ainda depois da edição. Porque Ele nos encontra antes da nossa edição. Não precisamos parecer melhores para Deus, mas precisamos apenas estar presentes para esse Deus. Então você também não precisa fingir para ser amado. Em Cristo você já é mais conhecido do que gostaria e mais amado do que jamais sonhou. E eu termino dizendo que esse é um bom espaço para nós sermos de verdade. Esse é um espaço seguro para nós sermos de verdade. Até porque nós vamos ter uma celebração agora que é uma celebração de verdade. A ceia é um lugar da verdade. A ceia não é para quem parece santo, mas é um lugar para quem reconhece que precisa da graça. Aqui nós não somos chamados a apresentar a nossa melhor versão, mas a trazer a versão verdadeira. Porque na cruz de Cristo, Deus não nos ama pela imagem que mostramos, mas pela verdade que Ele carrega em nosso lugar. Por isso que eu quero convidar você a curvar a sua cabeça nesse momento. Para nós termos um tempinho de oração, um tempinho de desinstalar os nossos filtros, remover os nossos filtros, tirar toda a edição, toda a vida filtrada, todo o cristianismo filtrado. E talvez eu possa dizer que isso só dá certo. Ou o resultado disso é quando você olhar para a sua imagem e dizer, nossa, mas está feio. Maravilhoso. É esse lugar que a gente tem que chegar.
quando a gente olha para a gente mesmo e diz: Senhor, miserável homem quem sou, quem pode me livrar disso tudo? E a resposta é a cruz. A cruz pode livrar você disso tudo.